Football Talks Go. Agradecer também aqui a disponibilidade de poder estar presente, agradecer também aqui à clínica e ao espaço também que nos cederam. Pronto, nós já nos conhecemos também há algum tempo, mas as pessoas que nos vão ouvir aqui neste segundo episódio, a nossa rúbrica do Prime Football Talks, não te conhecem, por isso eu fazia-te a pergunta, e já fazendo aqui um bocadinho de ligação àquilo que vamos falar, porque eu acho que não há jogadores, ou seja, é uma frase que, creio eu, o professor Manuel Sérgio diz, que não há jogadores de futebol, mas sim pessoas que jogam futebol, portanto, algo deste género. Pronto, eu acho que é importante, antes de conhecermos aquilo que tu fazes, a pessoa que tu és. E eu, por isso, a primeira pergunta que te faço é quem é o Diogo Dias, e depois o que é que faz o Diogo Dias. Ok. Difícil logo. Não, é logo muito complicada, porque a nossa primeira reação, e é contraproducente, a nossa primeira reação é dizer exatamente qual é que é a minha profissão e o que é que eu estou a fazer. Exatamente. Mas tu és muito mais do que isso. Muito mais do que isso, exatamente como um atleta é, e acredito que é essa que ias buscar. E faz todo o sentido. Mas também acho que é uma parte muito importante. Portanto, eu não vou dizer qual é que é a minha profissão, apesar de ser inevitável e já estar aí. E faz sentido dizeres também. Mas talvez qual é que é a minha missão. E aí já muda completamente o panorama das coisas, que é o desenvolvimento humano. E com desenvolvimento humano, sim, faço através da área da psicologia, mas através de tudo que me rodeia, todos os contactos que eu tenho, todos os sítios onde acabo por trabalhar e todas as pessoas com quem me cruzo. Portanto, eu acho que o Diogo é alguém que está programado para potencializar o desenvolvimento humano em todas as frentes, ok? Sejam essas frentes a nível empresarial, e portanto psicólogo organizacional também, seja essas a nível desportivo, e aí pegando no parte dos atletas e todo o meu percurso no mundo do desporto, psicólogo do desporto, seja ele a nível pessoal, e entra também aí a minha veia clínica, que quer se quer não está intrínseca a mim. Portanto... Veio a clínica, veio de escritor também. Veio de escritor, que surge de um projeto assim do nada também, certa parte do livro, que surge também como, ou seja, estando um bocadinho mais deslocado. Pronto, foi um ano em que estive mais afastado da minha família, dos meus amigos e com bastante tempo livre, em que a vida era só trabalho. E como também não sou apologista dessa mentalidade, foi tipo, ok, o que é que nós podemos fazer com este tempo extra, e que foi basicamente passar o conhecimento, sempre entre aspas, que adquiri até lá. Portanto, o livro surge dessa necessidade, e posso também dizer o porquê que surge a temática, que também é algo interessante. Força. Pronto, basicamente, antes de entrarmos então, se calhar contextualizar-me ainda antes, mas eu basicamente dou muitas palestras, muitas formações, sempre foi algo que me distinguiu, que é um dos maiores medos da comunidade atual, que é o falar em público, e eu quando percebi isso, especializei-me nisso, ok? Do falar em público, de ter estes momentos, de interagir com pessoas. Claro. Portanto, sempre procurei fazer muitos desses momentos de falar em público. Pronto. E nas minhas experiências desportivas, numa das primeiras... Tem uma perspectiva de superação pessoal também. Sempre, exatamente. Porque eu acho que, tocando naquilo que tu disseste no início, o teu objetivo é potencializar também aquilo que é a capacidade de outras pessoas, mas acho que partes de uma premissa também que é importante potencializar-te a ti próprio para depois conseguires ajudar o outro. Ou seja, nós queremos passar uma mensagem, mas depois não a aplicamos na nossa vida pessoal, acaba por ser um bocadinho difícil. Sim, é indiscutível. Aliás, tu só consegues ajudar os outros se tu estiveres bem. E é uma das maiores missões, e é o que a maior parte das pessoas não entende. Só consegues treinar os outros se tu estiveres bem treinado também. E aqui depois saltamos para a parte dos treinadores de formação, mais à frente. Isto para não perder o raciocínio de antes. Eu, como estava na parte, como dava muitas palestras, muitos momentos de formação, desde o início de carreira, no primeiro clube onde estive, que acho que podemos falar, não é? Claro. Eu já tinha perguntado também o teu percurso, por isso podes falar. Mas pronto, no Braga, que acabei por ter muitos momentos como estava com a formação, muitos momentos de interação com os pais, então dava muitas formações. E basicamente comecei a recolher temas, porque realmente dava uma formação, era sobre esta temática, dava outra formação, era sobre esta temática. E chegava ao final, além do feedback ser positivo, felizmente, as coisas corriam bem, mas chegava ao final e os pais, uma das coisas que diziam é, faz-me todo o sentido, a maior parte das coisas não são novas, porque é muito senso comum, ou seja, são reflexões,
Mas esta informação não está presente em lado nenhum. Ou seja, nunca tínhamos parado um bocadinho para refletir sobre. E eu, então quer dizer, eu passei imenso tempo aqui a retirar temas e temas e temas, dediquei-me a estruturar palestras, formações, momentos, porque não pegar em cada um destes temas e transformar num livro, sim, que é funciona como um guia, ok? Em que realmente um pai barra mãe, uns pais, dos atletas, ou um agente desportivo, ou um treinador, ou alguém que tenha contacto com um atleta, um jovem atleta, consiga chegar lá, consiga pegar num tópico que tem interesse, olhar para aquele tópico e ter lá a informação. Pronto, isto já surge um bocadinho mais tarde na minha carreira, não muito mais tarde, mas surge um bocadinho mais tarde, e eu perceber, ok, tenho esta e toda a informação estruturada, tudo lineado, tudo super bem pensado. Vamos sistematizar. Vamos sistematizar e pôr num livro. E surge aí exatamente esse projeto do livro. Eu, por acaso, já senti essa lacuna também em termos de informação, porque eu sinto que, pronto, aquilo que a maior parte das vezes é comercializado, é mais comercializado no futebol, é aquilo que tem mais procura. É aquilo que tem mais procura, é o alto rendimento, até porque muitos treinadores também acabam por ter essa ambição. E há pouca literatura disponível relativamente ao futebol de formação, relativamente também a todos os envolvidos no futebol de formação, sejam atletas, sejam próprios pais, sejam treinadores, e é uma coisa também que eu já refleti em relação a isso, e nós também já tive a oportunidade também de dar uma palestra também, e há alguns temas que eu abordo, que os pais também já ouviram, até porque há alguns clubes também dinamizam esse tipo de palestras, mas que não há um material escrito acessível também a todos. E eu acho que, pronto, eu quando vi o teu livro ainda não tive a oportunidade de o ler, mas achei que era uma ideia interessante, e sinto que há muitos pais também que necessitam também de beber dessa informação. Mas pronto, começaste no Braga, tiveste a oportunidade de conhecer... Percurso, vamos nessa, sim. O momento mais alto no Braga, certamente foi o facto de nos termos conhecido. E esse foi o momento que até hoje, felizmente, valorizo. Sim, ou seja, o meu percurso é um bocado... É pouco linear, felizmente que também foi assim. Ou seja, eu começo a pensar, ou seja, começo o percurso, ainda pré-ser psicólogo, a pensar, vou para a parte de economia, sempre direcionado a essa área. Gestão de negócios, gestão de projetos, era para aí que eu me queria direcionar, é isso que eu vou fazer na minha vida. Acabo por entrar na faculdade de economia e começo a ver, ok, isto não me vou distinguir aqui, não vai ser o meu processo. Não é aqui que eu vou conseguir ser especial, ok? Porquê? Por causa do nível de matemática, muito forte a nível de gestão estratégica. A nível de matemática não era mau, porque deu para entrar, não é? Mas não me distinguia, não me diferenciava. Sim. E é uma das coisas, um dos grandes problemas da nossa geração da altura, é ok, vai tudo para o mesmo, faz tudo o mesmo e ninguém se consegue distinguir realmente em nada. E eu, ok, não vou fazer isso, vou ser um bocado diferente, vou realmente seguir o que é importante para mim e onde eu consigo ser especial, que é esse contacto humano. Pronto, salto para a parte da psicologia, flui, mas sempre a pensar, ok, vou psicologia, mas vou trabalhar no meio empresarial. Ou seja, não vou tirar esta veia. Chego realmente à parte do meu mestrado, que foi em Psicologia Clínica e da Saúde, que acaba por ser um dos mestrados mais completos em Portugal, e por isso é que também o escolhi. E tenho de fazer estágio onde haja uma vertente clínica também. Quer se queira, quer não, na parte empresarial, eu acho que há, mas cá em Portugal ainda consideravam que não havia, espaço para a clínica no meio empresarial. E eu, ok, então vamos estagiar para uma das outras minhas grandes paixões, além dos negócios e dessa parte toda, que é o desporto, que sempre fui apaixonado. Fiz desporto, cheguei a ser profissional também, joguei basquetebol. Joguei profissional. Não dá para ver agora aqui na filmagem, mas o Salvador fica aqui. Exatamente, eu tenho 1,90m quase e sinto um anão à tua beira. Pronto, joguei basquetebol profissional, sempre apaixonado por tudo o que era desporto, não só o basquete, mas tudo o que era atividade física, tudo o que era realmente... E eu, ok, vamos trabalhar num clube de futebol. Surge a oportunidade de entrar no Braga e um dos momentos mais altos da minha vida de conhecer-te a ti. Isso é só para a câmara. Exatamente. Assim que antes. Mas pronto, realmente tenho o meu primeiro contacto com o que era psicologia no mundo do desporto. E começo a trabalhar com os escalões de formação. Sim. E esse ano corre super bem. Também pelo contexto, e agora não sendo só da Câmara, mas acho que, ou seja, não era contexto, era as pessoas que nos rodeavam, porque eu acho que as pessoas que nos rodeiam... No final de contas é isso que vale a pena. As pessoas que nos rodeiam é quem faz o contexto. Não vamos aqui com clubismos, nem vou falar melhor de um clube, nem pior de outro clube, não interessa para nada, até porque já passei por alguns e já vamos transitar para aí.
mas as pessoas que estão lá é que fazem o contexto. Eu acredito muito nisso. E tanto tu, como depois a nossa relação com o Luís Esteves, com o Rui Silva, com toda essa equipa que estava à nossa volta, tivemos ali uma relação incrível que nos permitiu profissionais com ambição, cada um na sua área, focar-se no que realmente gostava e crescer a partir daí. Pronto, esse período inicial corre super bem. Sou convidado, também coincidente com a abertura da Arena do Braga, ou com o investimento grande da Arena do Braga, a trabalhar nas modalidades, e foi o meu primeiro grande contacto com atletas profissionais. Pronto, corre super bem. Tivemos alguns atletas a irem aos Jogos Olímpicos, também atletas a irem aos Jogos Paralímpicos, portanto, campeões europeus. De repente eu dei ali por mim um miúdo que acaba de sair da faculdade, entrar aqui com os escalões de formação e está a trabalhar com atletas olímpicos. Top! Tive uma experiência incrível, as coisas correm super bem. Depois aceito o desafio, acho que agora passo assim, não é? Sim, força. Aceito o desafio do Sporting Clube de Portugal de ir trabalhar para Alcochete. Vou para Alcochete com os escalões de sub-19 e sub-23, que depois acabam por fazer transições para equipas B e equipa A, mas com esses 2 escalões, essa época também bastante gratificante, corre também super bem, e aí já com uma experiência, ou seja, voltei ao mundo do futebol, saio das modalidades, volto ao mundo do futebol. Depois dessa experiência, sou convidado pelo Futebol Clube do Porto para voltar para o Norte, que eu sou do Norte, e aceitei esse desafio para o escalão de sub-19, que é atualmente campeões nacionais, portanto também parabéns. Parabéns, exatamente, campeões nacionais. Pronto, e atualmente estou com uma parte independente, em que trabalho, sim, tenho o meu consultório e dou acompanhamento dentro da psicologia do desporto, sim, mas depois todas as outras áreas. Trabalho no meio empresarial como consultor. Trabalho aqui muito também no grupo Sou Nuno Mendes, que também nos deu aqui a casa, e também é importante nós darmos sempre esse ressalto. Sem dúvida. E aceitei também o vir para cá porque são pessoas com mentalidades idênticas à nossa, que nós depois vamos tocar em alguns desses temas, mas tanto o Dr. Nuno como a Doutora Alda, responsáveis aqui por isto tudo, pessoas que conseguem ver além primeiro conseguem ver além do que é o comum, e depois focam-se no desenvolvimento das pessoas acima de qualquer outra coisa, e depois a organização segue-se, ok? Pronto, e é essa a minha trajetória, e agora estamos aqui, acho que já tenho um currículo suficientemente importante para ser convidado pelo Prime para poder vir falar. Vamos equacionar isso, certamente. Se me permitires, agora nesta primeira fase da nossa conversa, queria-me focar um bocadinho mais naquilo que é o teu trajeto no futebol, nomeadamente no futebol de formação. Até porque as pessoas que nos vão ouvir maioritariamente são pessoas relacionadas e que estão no meio do futebol de formação, e eu acho que a tua experiência é muito rica no sentido mais amplo do desporto, uma vez que já trabalhaste também com atletas que tiveram presentes nos Jogos Olímpicos, mas também no meio do futebol já tiveste a oportunidade de trabalhar com escalões de base, ou seja, miúdos de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, mas também atletas já num patamar completamente diferente no futebol de formação, já perto da equipa A, já com outras... E equipa A também. Já tem alguns externos, mas sim. Pronto, e já com outras preocupações em termos de agentes, em termos também de uma perspectiva mais séria de carreira. E a minha primeira pergunta era que diferenças, naturalmente que uma criança é diferente de um adulto, e logo por aí também a tua abordagem em termos de comunicação terá que ser inevitavelmente diferente, mas que principais diferenças é que tu sentes e entre o trabalho que tu desempenhaste nestas idades na base e no futebol profissional? Se me puderes falar aqui um bocadinho daquilo que era a tua experiência também prática, falar até alguns casos que possas eventualmente ter sem obviamente referir nomes. Pronto, se puderes partilhar aqui um bocadinho desta experiência. Sim, certo, e aqui é bom, ênfase na palavra diferenças, ok? Porque nós agora estamos na fase de tentar metermos os miúdos e os jovens atletas já num patamar de profissional, e tem de haver aqui a diferença bem estabelecida. E acho que é uma das maiores dificuldades. Ou seja, diferenças, o que é que eu posso dizer? Se calhar pelo papel da psicologia inicialmente. Menos agora, mas o estigma existiu sempre e continua a existir, menos, felizmente. Com os jovens, eu já estou eu assumo um papel de tentar explicar o que é que nós podemos realmente trabalhar, onde é que nós podemos realmente chegar,
e eles até podem no início não identificar logo que isto vai ser mega importante para eles no futuro. Com profissionais, curiosamente não. O que é que eu reparo? Como o gap de quando chegas ao nível alto, de realmente continuares lá ou ainda dás o salto para um nível maior, da elite, é tão curto, os profissionais quase que procuram tudo que os possa distinguir. Estou a fazer sentido? Ou seja, como é que eu me posso distinguir mediante a ti se temos os dois exatamente o mesmo percurso? E agora eu acho que as pessoas finalmente começaram a perceber que é a nível mental e que o nível mental vai ter um impacto gigante. Claro. Okay? Portanto, os profissionais já entenderam esta diferença aqui, já entenderam que é necessário. Portanto, o trabalho que eu faço com eles é muito à base de performance, ok? De tudo o que eu posso fazer para otimizar a minha presença em campo, tudo o que me envolve. Que depois vai ter implicações no desenvolvimento deles e no rendimento deles. Em tudo, exatamente. Com as crianças é diferente, porque estamos a falar de uma fase de desenvolvimento. Portanto, andamos muito... Perspectiva de autoconhecimento. Exatamente, ou seja, esse é um ótimo ponto, mesmo a autoconsciência, autoconhecimento, autoconsciência, e depois a própria gestão. Porque tu, para gerir alguma coisa, tens de entender onde é que está e o que é que está a acontecer. Sim. Só a partir daí é que consegues realmente depois começar a trabalhar sobre. Portanto, o trabalho anda ali muito à volta disto, literacia emocional, falarmos sobre tudo o que é que pode ser a psicologia, para depois, quando chegarem a profissionais, dar para trabalhar esta parte de... não dizer, não tens de estar nervoso para nada, porque isso é ser hipócrita. Claro. É como é que eu posso gerir isto, como é que eu posso jogar um jogo de Champions e estar tranquilo e dar o meu rendimento. E aceitar que a ansiedade muitas vezes acaba também por ser positiva, porque nos prepara também para... Certo, esse é bom ponto. Porquê? Como é que eu gosto de trabalhar? E aqui também vamos entrando noutros temas, mas como é que eu gosto de trabalhar? Porque eu vejo muito a diferenciação entre uma conversa mais lógica e a parte emocional, ok? Temos a parte lógica e a parte emocional. Nos faz todo o sentido, se eu te puser assim as coisas. Sim. Pronto. Agora que estou eu a falar contigo, estamos aqui os dois mega relaxados e tranquilos, é muito fácil para nós ter a parte lógica ao de cima. Faz-nos todo o sentido. Assim como eu em sessão com um atleta, é super fácil pormos a lógica. Ou seja, eu pergunto-lhes, os erros fazem parte do desporto? Eles vão te dizer, sim, claro, fixe. Mas se eu estiver num jogo e falhar um golo, para essa última coisa, não é? O lado emocional desse erro muitas vezes é muito forte. Exatamente. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos literalmente de nos armar ao máximo com estas armas lógicas para quando chega realmente um momento emocional, porque o desporto é emocional e por isso é que eu sou apaixonado pelo desporto, por isso é que tu és apaixonado pelo desporto e é por isso que também estamos aqui. E não quero que ele deixe de ser emocional, mas quando conseguimos contra-argumentar com alguns argumentos lógicos, nesses momentos, vamos ter muito mais facilidade em ultrapassar tudo que esteja à nossa frente. E é essa a grande chave, é essa a grande base, percebes? E depois exatamente isso. Tu, a partir do momento, tu falaste da ansiedade, da própria pressão, ok? Nós quando redirecionamos ou redefinimos o que é que significa realmente a pressão, torna-se muito mais fácil de lidar com ela. Fazendo esta simples pergunta, antes de deixar avançar. Ok. O que é um momento, quais é que são os momentos que nos fazem sentir pressionados, por exemplo? Consegues-me dizer? Assim, por alto. Que momentos é que tu sentes pressão? Momentos em que hajam consequências negativas mais presentes de determinado, por exemplo, um jogo importante. Ok. Está aí. Ponto. Posso-te cortar já. Importantes, momentos importantes, ok? Eu não sinto pressão a levantar-me de manhã e tomar um pequeno almoço, não me sinto a vestir, não me sinto... Ou seja, eu sinto pressão pré-momentos importantes. Aí está esta ligação lógica, não é? Claro. Não te esqueças, estamos na parte lógica, faz todo o sentido. Ok, pressão, momentos importantes. Qual é que é o meu propósito de vida? O nosso propósito de vida é encontrar diretamente momentos que nos façam sentir importantes, certo? Momentos importantes, porque o meu propósito de vida não é novamente... Acordar de manhã, tomar um pequeno almoço, não é essas coisas, não é? Senão ficava sentado o dia todo no sofá e tinha atingido o meu propósito, não é? Ou seja, o nosso propósito de vida é encontrar momentos importantes. Ou seja, correlação direta, o nosso propósito de vida é encontrar momentos que nos façam sentir pressionados. Então, quer dizer, quando eu sinto pressão, que estou a encontrar algo importante, portanto, é algo que eu quero realmente, é algo que me devia deixar feliz e não preocupado. E a maior parte das pessoas afasta-se... É um ótimo ponto. E é algo que, de repente, eu digo isto a um atleta, fica assim a olhar para mim. E claro que faz todo o sentido. Tu pegas nas partes lógicas e isto, de repente, tu redefiniste o que era pressão. Uma palavra com uma conotação tão negativa e tão forte, que acaba por ser,
E a maior parte das pessoas, eu diria mesmo, claro que nós falando de atletas é um público diferente, mas a pessoa dita normal, nós que não somos atletas de elite, apesar de gostarmos do desporto, 90% destas pessoas afasta-se de momentos que o façam sentir pressionados. Sim. Quando não entende que realmente esses momentos que fazem sentir pressionados é o que vai permitir alcançar propósitos. Porque eu sinto-me pressionado, sim, antes de um jogo importante, antes de um teste, quando andávamos na escola, claro, antes de uma entrevista de emprego importante, antes de uma conversa com alguém para fechar um negócio, o que quer que seja, certo? Então, de repente, a pressão é algo que eu não estou a dizer para não sentir nervosismo. E é aqui que eu estava a entrar há bocado, que isso era ser hipócrita. Mas é basicamente sentir felicidade com isso. E eu, antes de dar uma palestra, claro que me sinto nervoso, não vou mentir. Antes destes momentos em que temos pessoas a ver-nos, como é óbvio, sentes-te nervoso. Mas pá, tens de se sentir feliz também. Porque tu escolheste o sentir-te assim. Primeiro, tu escolheste e está-te a permitir alcançar o teu objetivo de vida. Percebes? E depois a pressão aí ganha uma conotação completamente diferente. Sim. Faz sentido? Não, completamente. Todo o sentido. E pá, tocaste num processo, numa lógica de raciocínio que eu nunca tinha pensado. E eu acho que, independentemente do caminho que nós seguimos na vida, há sempre coisas que... Ou seja, há sempre problemas que vamos ter, há sempre momentos de maior adversidade, de maior ansiedade que iremos ter. Nós temos é que selecionar quais os momentos em que nós queremos vivenciar isso. Ou seja, o facto de eu me expor a determinado contexto ou não me expor, independentemente do caminho que eu escolher, não sei se concordas comigo, independentemente do caminho que eu escolha, eu vou ter consequências positivas. Eu não quero dizer negativas, porque a pressão, lá está, não acaba por não ser algo de negativo, mas vou ter sempre consequências associadas àquilo que sejam as minhas opções. Sejam opções de maior importância, questões de, vou optar por este negócio ou por aquele, vou optar por questões de maior relevância, ou questões também mais simples do dia-a-dia. E eu depois queria tocar aqui num ponto, estávamos a falar há pouco das questões de emoções também, da própria pressão, e falando um bocadinho daquilo que é a minha experiência, aquilo que é o meu dia-a-dia, também em contacto permanente também com encarregados de educação, em que muitas vezes bebo também daquilo que são as preocupações deles, daquilo que também são as preocupações dos próprios atletas, a forma como os atletas se comportam. E uma coisa que eu sinto e que me relatam muitas vezes é que existe uma grande diferença entre aquilo que é o rendimento do jogador, e que estamos a falar muitas vezes de crianças de 7, de 8 anos, há um rendimento muito diferente daquilo que é a criança em treino, depois para aquilo que é a criança em jogo. Naturalmente que o treino acaba por ser diferente do jogo, porque no jogo há algo mais imprevisível, ou seja, um atleta normalmente está no treino, está a treinar com amigos deles, treinadores que conhece, pessoas que conhece, ou seja, numa bolha muito confortável, mas depois chega ao jogo, o lado emocional acaba por estar também muito mais presente. Um erro no treino, e já vamos também à parte do erro e se calhar redefinir aquilo que é o erro também, mas a parte do erro acaba por ser... o errar no jogo tem um peso emocional muito diferente do treino, e vários encarregados de educação me relatam que os miúdos sentem essa pressão, não conseguem gerir essa pressão, e o rendimento em jogo acaba por cair bastante comparativamente ao rendimento em treino. Eu queria que me falasses um bocadinho em relação a isso, se sentes que isso é algo normal, que tipo de estratégias é que também o próprio atleta pode utilizar, antes de irmos também aos pais, e algumas estratégias que os pais também podem utilizar para ajudar. Quase inevitável começares a falar sobre o erro também. Sim. Percebes? Porque acaba por estar um bocado interligado. Podemos ir por aí, antes de chegarmos a esse lado. Sim, porque imagina, tu a partir do momento em que começas a pegar, realmente o jogo é um momento emocionalmente impactante, nem que seja Ou seja, como o definimos, tu literalmente treinas uma semana inteira para chegar ao momento do jogo, claro. Correto? Portanto, o treino parece passos até lá, ok? Eu concordo contigo, quando os atletas são mais velhos, acho que a premissa, quando estamos a falar aqui dos escalões base, exatamente. Os meus passam mais tempo a treinar do que a jogar, ou seja, e a perspectiva aqui, o mais importante é eles se desenvolverem, e um atleta que só treine consegue se desenvolver também não jogando, apesar que o jogo também, o lado emocional
o peso emocional estando sendo maior, também vai gerar mais desenvolvimento. Mas sim, podemos... E tira-te aqui um bocadinho, ou seja, não entrando se calhar diretamente nas estratégias do erro, podemos entrar depois, mas fundamentos para isto. Sim, okay? Vamos falar de erro então. Sim, já lá vou, mas só esta parte que também entra. Difícil é explicar a uma criança, ou seja, não é difícil, é arranjarmos as formas de como explicar, porque nós conseguimos chegar lá, ok? Que é descobrir qual é que é o teu propósito, ok? E o propósito é tão simples como, não vale a pena andarmos aqui com termos de psicologia assim super elaborados, sim, mas é porque é que tu fazes o que fazes. Faz todo o sentido, ok? Ou seja, é literalmente o teu porquê. Vamos pôr aqui assim. E é uma das primeiras coisas que eu pergunto tanto a profissionais como a crianças, quando chegamos lá, ok? Se bem que vai ser respostas um bocado diferentes, claro. Não é? E a pergunta em si também tem que ser diferente, não é? Um propósito e o miúdo. É, exatamente. O que é um propósito? E a maior parte, mesmo que tu expliques bem, vai-te tudo dizer que quer ser jogador de futebol, ok? Claro. E tu ali consegues logo identificar quem é que vai realmente... Claro que não conseguimos, senão já estávamos todos... mas já conseguimos identificar quem é que é mais propenso a um dia realmente dar esse salto. Que é, porque é que tu fazes o que fazes, ok? E se for este propósito, então, de ser jogador de futebol, tudo certo, nós temos de ver isto como uma trajetória assim, ok? Em que o jogo do fim de semana é isto. Sem é isto. Dúvida. E a malta não entende isto, ok? E mesmo os profissionais têm muita dificuldade em entender, que já passaram por uma criança, então entender isto, que um jogo é uma coisa aqui, que tu podes marcar 7 golos e ser a estrela do teu clube nessa semana, porque depois tens outro jogo no outro fim de semana a seguir e se te corre mal, a malta cai logo outra vez em cima de ti. Ou podes, ter falhado não sei quantas ações e as coisas terem corrido terrivelmente mal. De repente, no fim de semana a seguir, marcas 2 golos e dá-te a vitória e já és outra vez o maior. Ok? Sim. Isto dizendo o quê? Que não devemos dar demasiado impacto nem pela parte positiva nem pela negativa. Portanto, ninguém fica estrela com um jogo, ninguém perde completamente as oportunidades. Funciona nos dois sentidos também. E, exatamente. E é isto que nós temos de entender. Portanto, o jogo tem impacto sim, pelo momento emocional, como disseste ainda há bocado, pela competitividade, que não deixa de ser importante também de meter, por o trabalho em equipa, por como é que eles vão gerir as situações em que, é um treinador que lhes está a dar indicações e tudo o resto. A própria bancada também. A própria bancada. Esses momentos são ótimos para o desenvolvimento. Agora, em termos de impacto de carreira, não. Um jogo, não. Podemos discutir se há um padrão. Claro. E mesmo padrão, eu até me arrisco a dizer, uma época, difícil. Começa-me a pôr 2 ou 3. E aí eu já começo a dizer, ok, há padrão, podemos depois começar a ver como é que é a trajetória. Agora, um jogo, impossível. E quer se queira, quer não, esta pressão, e depois vamos entrar certamente na parte dos encarregados e tudo o resto, é instruída na mente dos miúdos, dos atletas, não é? Como o primeiro comentário que eu disse. Nós preparamos a semana toda para chegar a este momento megalómano. E parece que é a coisa mais importante que temos ali. Okay? Esquecemos que depois é segunda-feira, provavelmente temos dia de folga, mas depois é mais uma semana para outro momento megalómano. E sentes que essa percepção do erro muitas vezes também é incutida de forma involuntária, muitas vezes, pela própria sociedade, pela própria escola? Uma coisa que me cria bastante confusão é a forma como o sistema de ensino está programado para categorizar as crianças e os alunos em função de notas, e o miúdo que tem melhor nota é aquele que erra menos. Ou seja, nós logo aqui estamos a atribuir uma conotação negativa ao erro. Isso é bom ponto. Quando o erro deveria ser completamente o contrário. Ou seja, ok, nós erramos, é inevitável errar, que potencial de aprendizagem está contido neste erro? E o processo às vezes é o contrário, que é nós queremos miúdos que errem menos, e categorizamos como um sendo melhor do que o outro pela quantidade de vezes que um erra e o outro não. Nós temos aqui 2 coisas. Ou seja, primeiro que eu não acabei por concluir, faltou-me, mas porque é que o jogo é tão emocionalmente forte? Porque tem um dado palpável, ok? Tipo, tens resultados, tens golos associados, ok? Tens muitas coisas em que tu vês, tens assistências, e depois olhamos para a estatística e aí eu tenho um dado emocional, porque é aquilo, eu fiz isto, eu tenho este valor. É como eu tirar 90% num teste porque acertei X número de perguntas, eu tenho este valor. Eu sou um aluno muito bom. Ou sou um aluno bom, ou sou um aluno suficiente, ou nem consigo chegar lá. Okay? E começamos aqui a pôr essa conotação, que é ótimo ponto teu. O erro, se
nós formos pela outra vez pegando na parte lógica, podemos ir a muitas definições, podemos abrir aí a Wikipédia e pesquisar qual é a definição de erro. ChatGPT agora. ChatGPT mete-nos mais aí. atual. A Wikipédia já ninguém usa a Wikipédia. Vai-nos dizer aí uma coisa, pá, completíssima, aquilo vai ser lindo. Para mim, pessoalmente, Diogo, o erro é, ou seja, o ser humano, pessoa, tem uma intenção para fazer, tem um plano, ok? Que é de chegar a A a B, ok? E esta linha reta é o meu plano, e quando algo vai contra este plano, sai aqui, é um erro, ok? Por exemplo, eu pegar na caneta, eu deixo cair a caneta, quebra, é um erro, ok? E eu das duas uma, ou decido que vou outra vez pegar ali na caneta, e tudo tranquilo, ou digo, deixa lá a caneta, mas é pegar num lápis, ou seja, eu é que vejo como é que quero redirecionar ali. Um erro perde o seu impacto quando tu entendes o potencial que ele tem. Porque imagina, a sociedade não tinha avançado de todo se nós não tivéssemos errado. E isto é lógico para qualquer pessoa que se meta à nossa frente, e qualquer pessoa te diz assim, pois claro, tentativa e erro, ciência só consegue evoluir assim, tentativa e erro. Nós próprios só conseguimos aprender a andar por termos caído 3 ou 4 vezes, ou não sei, não é? Sem falar do desenvolvimento. Só aprendemos a falar com o erro, temos aquela parte a escrever com as letras e tudo, que a malta esquece. Toda a sociedade evoluiu nesse sentido. Nós esquecemos como é que era a nossa primária. Como é que tu eras com as sebentas da escola? Quais é que eram os exercícios? Era reteres a mesma letra, X número de vezes, até conseguires acertá-la. E alguém te dizia, não, erraste a primeira vez, não voltas a fazer. Não. Diziam-te, olha, faz 50 vezes. E depois vais conseguir, e aí aprendeste a letra R. Ok? E aí, parece que nos esquecemos desse fundamento, porque depois, de repente, damos o salto para uma sociedade, para um sistema de ensino em que existe exatamente o que tu disseste. Que é, se eu acertar 10 perguntas, acertei tudo e 100% e sou um craque, ok? Se eu falhar tudo, não perco o meu valor. E é aí que está o problema. E associamos depois a outra das coisas. Já sabes que tu metes-me a andar, que é exatamente a diferença força. entre as hard skills e as soft skills, ok? Que é, eu não sei se ias pegar no sistema de ensino já, talvez mais para a frente, não. Mas vamos fluidos. Um dos grandes problemas do sistema de ensino, ok? Podemos falar concretamente do português, por estar familiarizado, mas talvez geral, que é a diferença entre as hard skills e as soft skills, ok? Porquê? Toda a gente tem bem na cabeça, que tu dizes assim, olha, apresenta-me o teu currículo. Há bocado estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Olha, manda-me o teu currículo depois. E o que é que as pessoas te dizem? Tem de ser um currículo muito completo, tens de ter muitas experiências, tens de ter isto, tens de ter aquilo, tens de ter aquilo outro. E se tiveres lá o curso com a média, top, mas é uma linha. Depois eu quero as experiências todas, ok? Toda a gente sabe isto. Toda a gente diz que um currículo completo é um currículo que tem montes de coisas, não é? Esquecem-se do fundamento. Mas para quê? O que é que interessa? E eu, na parte da psicologia, comecei a pensar um bocado nisto. Existe exatamente a diferenciação entre as hard skills e as soft skills. Portanto, muito leigamente falando, que não vale a pena andarmos a estruturar muito, mas hard skills é basicamente as habilidades que eu e tu podemos dominar. Por exemplo, tiramos um curso, tiramos os dois psicologia. Ou seja, nós tivemos exatamente as mesmas áreas, nem vou pôr psicologia, vou pôr algo mais prático, talvez engenharia. Ou seja, nós os dois tiramos o curso de engenharia, chegamos ao final do curso exatamente com a mesma média, ok? Portanto, as nossas hard skills são semelhantes. Somos os dois engenheiros, semelhantes, ok? As soft skills são as habilidades interpessoais que, enquanto estávamos no curso de engenharia, tu eras um aluno que estava só a estudar e mais nada, e ficava naquilo. Eu estava na associação de estudantes, quis fazer um negócio. Mas que isso influencia muitas vezes a própria média final. Influencia, exatamente. Mas pondo o extra, estes já são demasiadas coisas aqui em cima, mas concordo 1000% contigo. Aprendi a falar em público, aprendi a fazer tudo. De repente, quem é que é o profissional que queres ter? Como é óbvio que sou eu, correto? Porquê? Porque eu chego a uma reunião, até sabemos os dois exatamente as mesmas coisas, mas eu chego a uma reunião e tenho a capacidade para dizer as coisas, enquanto tu se calhar tremes, ok? Isto do desporto é exatamente igual. Chegas ali a uma fase desenvolvimental, e eu já vou pôr alto, atenção, vou pôr 15 anos, mas posso pôr antes, mas vou pôr 15 anos. Nos clubes grandes, toda a gente, tu olhas à tua volta, sabe jogar à bola. Uns melhor, outros piores, uns já são maiorzitos um bocadinho, outros ainda são mais pequenos, uns tecnicamente mais dotados, uns mais inteligentes a nível de... Mas o que te vai distinguir dessa malta é as soft skills. E o que é que eu quero dizer isto com soft skills? Muito fácil. A capacidade que eu tenho de, primeiro, lidar com a pressão, como nós tínhamos falado. Como é que eu encaro um jogo? Como é que eu vou ver a minha equipa e como é que eu vou falar com eles? O meu treinador. Depois, as relações
metem-me uma câmara à frente, como é que eu vou falar? Metem-me num clube para o próximo ano completamente diferente, como é que eu vou chegar lá e as pessoas vão gostar de mim, vão confiar em mim para ser um bom jogador? Isto é tudo soft skills, isto é psicologia, isto está interligado. E é uma coisa que a escola não nos ensina. Porquê? Porque tocamos em dados palpáveis e está tudo ligado. E quando começamos a fazer essa reflexão, que é ótimo, ainda bem que a iniciaste, começamos a perceber que as coisas realmente deviam ser... E aí assume uma importância ainda maior, é o trabalho da psicologia de um psicólogo em idades mais baixas. Isso. Ou seja, para que um jogador, eu uso muitas vezes esta expressão em diversos contextos, que eu acho que enquanto um jogador é mais novo, ele faz-se valer muito por aquilo que ele consegue fazer em campo. Mas quando ele começa, ali na altura da adolescência, começa a também ter outros estímulos na vida dele, faz-se valer muito por aquilo que ele é, por aquilo que é o caráter dele, pelas decisões que toma, e depois aí entra também a parte mental. E esse trabalho que nós desempenhávamos também quando estávamos em Braga, que tu desempenhavas, é um trabalho extremamente importante de autoconhecimento, de inteligência emocional também, para que depois um atleta chegue aos 15 anos e consiga ter essas soft skills, consiga ter um ponto de partida a esse nível, também que lhe permita dar continuidade ao seu desenvolvimento. E nós estávamos a falar aqui da questão da diferenciação entre o jogo e o treino, tocamos aqui na questão do erro, e eu ia-te perguntar algumas, aqui falando um bocadinho em termos mais práticos, porque há dois momentos muito importantes antes de um jogo, ou seja, pegando aqui na questão do jogo e da especificidade que o jogo tem, há aqui o momento do pré-jogo, que muitas vezes apresenta a questão da viagem, que muitas vezes é feita com os encarregados de educação, o próprio dia do jogo, e depois o pós-jogo, ou seja, o retorno do atleta à esfera familiar, o estar novamente em contacto com os pais. E eu sinto que é uma dúvida e uma questão que muitas vezes me colocam de como é que comportamento é que um pai deve ter nesses momentos, porque nós às vezes pensamos que, ok, a única diferença é eu falar isto ou não falar, mas as crianças muitas vezes nestas idades elas não percebem o significado de alguns termos que utilizamos, mas elas são muito empáticas. E a nossa linguagem muitas vezes não é verbal, é não verbal. E às vezes um silêncio também tem um significado. Sem dúvida. Uma postura mais ansiosa, a criança sente isso, também tem outro significado. Ou seja, pegando aqui no dia do jogo e mais naquilo que é, o papel dos pais, que estratégias é que podes dar? Claro que cada criança é diferente, mas que estratégias é que tu podes dar para ajudar os pais nesses momentos? É ótimo ponto, porque quer se queira, quer não, o jogo acaba por ser realmente um momento emocional muito forte, principalmente na vida da criança, não é? Porque mesmo que nós tentamos desconstruir isto desta mentalidade da carreira e tudo o resto, não deixa de ser uma semana inteira a pensar naquilo. Vamos pôr as coisas assim, também não vale a pena estarmos a... Claro. Portanto, a atleta, passa a semana toda a pensar naquilo, chega ao momento, ok? E nós, enquanto encarregados de educação, o que é que vamos fazer? Okay? O primeiro ponto é, se calhar, saltar ainda antes do pré-jogo todos os momentos, que é tirarmos completamente de qualquer tabu de conversas emocionais. Zero. O que é que eu quero dizer com isto? Como nós falamos de tudo, as emoções têm de entrar também. Ou seja, é 100% normal e não queremos reprimir, porque muitas vezes nós reprimimos que estou-me a sentir ansioso, triste e não vou passar, não vou demonstrar. Está errado. Porquê? Porque nós só conseguimos trabalhar alguma coisa que nós entendemos, ok? Que nós aceitamos. E que nós aceitamos, e exatamente. E se nós estamos a tirar essa realidade aos nossos filhos, nós estamos a tirar essa imagem, não é? Estamos a tirar algo, e depois quando eles são confrontados por isso, porque é inevitável, todos nós vamos sentir nervosismo a uma altura da vida, vamos achar o que é que se está a passar connosco, que eu não faço ideia do que é isto, não é? E que é isto que me está a deixar ansioso, aqui com uma respiração mais ofegante, estou com os músculos contraídos e tudo. Nunca experienciei. E olho para o meu pai, ele também nunca experienciou. Está errado, porque o pai experienciou isso milhares de vezes. Okay? E se calhar, se eu tivesse tocado exatamente nesse tema, o impacto teria sido completamente diferente. Porquê? Porque eu já entendia o que é. Já sei que é normal sentir isto. Já sei que faz parte sentir isto. E que há formas de eu lidar com isto. Portanto, eu acho que a primeira estratégia que nós podemos pôr é logo esta. É falar abertamente sobre as coisas, ok? Sim. Não impor nada, falar abertamente sobre, sim? Que é o meu primeiro ponto. Acho que a segunda estratégia é mesmo
não esquecer qual é que é o propósito de todo o jogo. Para que é que e os pais também não se esquecerem do propósito de porque é que o filho está a jogar, ok? Claro. Se calhar já vamos lá também. Já vamos lá, exatamente. E depois, ou seja, isto no pré-jogo e tudo o que nós podemos fazer, dar abertura, estar lá para eles, deixar cada criança gerir o momento como quiser gerir, porque isto depois, esquece que não somos seres adaptáveis, nós adaptamos aos momentos, portanto, como quiserem gerir, ok? E no pós-jogo, que também é outra das coisas, que também já tive muitas dessas perguntas, que é, uns pais, quer se quer não, acabam por ter um comportamento errado, que é comentar demasiado ou falar demasiado. Sim. E se calhar até porem uma pressão, ou seja, estamos a falar de pais... Porque são pais que o fazem com a melhor das intenções. Isso, exatamente, e a maior parte até diz assim, pai, eu não quero falar sobre isto porque o jogo correu mal, o jogo correu assim. É errado. Porquê? Um erro é normal acontecer, certo? Pegando outra vez, um erro é normal acontecer, claro. Faz todo o sentido. Mas o nosso objetivo é que o erro aconteça o menos possível. Claro. Como é óbvio, é assim que a sociedade desenvolve, certo? E qual é que é a diferença aqui entre um erro acontecer e o acontecer o menos possível? Aprendizagem. Essa palavra, não é? E a aprendizagem é feita como? Salientando o erro. Ou seja, eu errei num teste, qual é que foi a pergunta que eu errei, porque é que eu errei nisto? Sim? E parece que nós, a salientarmos um erro ou a falarmos sobre um erro, estamos com uma... estamos só a falar mal. Vai destruir completamente a criança. E é só uma diferenciação que é preciso ser feita no pós-jogo, que é a diferenciação entre crítica e feedback negativo. Ok? Porque tu, de repente, crítica é basicamente algo para o ar, ok? De tipo, o jogo correu super mal, não vales nada, devias não fazer aquilo, devias fazer uma coisa diferente, ok? Isto ajudou em quê? O nosso atleta? Bola, nada. Muito pelo contrário. Feedback negativo é o quê? Realmente falhaste aquele passe, o que é que aconteceu? O que é que sentiste? Porquê é que decidiste meter o pé assim? Porquê é que decidiste escolher por aquela linha e não ter passado para o colega do lado? Porquê é que não decidiste chutar? O que é que se passou? Ou seja, incentivar este diálogo. E isto é um feedback negativo. Porquê? Porque a intenção está lá, ou seja, a criança errou, não é? As coisas não correram como deviam ter corrido, mas se calhar saiu de lá de uma conversa com fundamentos. E tem uma diferença colossal aqui. E é aqui que nós nos conseguimos diferenciar. E é importante a sensibilidade de levar sempre esse feedback negativo, no sentido de, ok, tentar encontrar a solução, o potencial, lá está, o potencial de aprendizagem, a aprendizagem está inerente àquele erro. Claro. E depois também é importante também no sentido contrário, ou seja, há vários encarregados de educação que se calhar, quando as coisas correm bem, porque também há este lado, que é quando um jogo faz um jogo fantástico, estávamos agora aqui a falar num jogo menos bem conseguido, que vai sempre acontecer, mas num jogo fantástico, em que o encarregado de educação também fica muito efusivo também e a criança também sente essa alegria toda. Mas depois, no outro lado da moeda, também acaba se calhar por, num jogo menos bem conseguido, não comentar. Ou seja, é esta diferença, às vezes, de postura que... O truque está exatamente a fazer o mesmo. Ou seja, o que é que correu mal, porque é que correu mal? O que é que correu bem, porque é que correu bem? Sim. O que é que correu mal, tentamos fazer o menos possível. O que é que correu bem, tentamos replicar o máximo possível. De qualquer das formas, eu preciso entender. E só consigo entender refletindo sobre. Se eu não refletir sobre algo, as coisas passam-me. Claro. Ok? Portanto, eu preciso de parar e pensar, por isso é que estudamos. Senão íamos às aulas e estava tudo certo. Ok? Nós precisamos nos sentar, olhar para aquilo e refletir sobre um tema. Isto é igual no desporto. Ou seja, em ambas as partes, quer seja um comentário mais negativo, quer seja mega positivo, reflexão sobre, e das duas uma, ou tentamos cortar, ou fazer o menos possível, ou tentamos replicar. Sim. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar, que é importante, é haver a mesma postura e o mesmo propósito também, seja, quer as coisas corram bem, quer as coisas não corram tão bem. E eu pergunto, o silêncio pode ajudar? Ou seja, um pai que chega, no final de um jogo, o jogo quer corra bem, quer não corra tão bem, há um silêncio por parte do pai. Achas que isso também pode ajudar o atleta no sentido de, se calhar, até da própria fonte de motivação dele ser cada vez mais intrínseca? Porque há pais que, se calhar, não querem saber, estão-se a marimbar se o atleta joga bem ou não joga, e eu também vejo algo de positivo nisso, também. Eu vou dar uma das minhas respostas preferidas, quando sou questionado, que é depende. Adoro. Claro. Sim, depende sempre, não é? Adoro. Então, quando a malta diz isso, é incrível. Sim, porque imagina...
mas agora literal, talvez por isso é que é tão utilizada, porque é mesmo dependente da criança que tu tens à tua frente, e isto implica sim a sensibilidade que falaste ainda agora. Sensibilidade é essa que é, eu não preciso de falar imediatamente pós-jogo. Se o meu filho, neste caso, tiver tido um jogo terrível e não quiser falar sobre isso, no momento a seguir, tudo certo, mas ele tem de saber que vamos falar sobre aquele momento, porque eu também não quero reprimir as coisas, nem quero abrir um precedente de que quando as coisas não correm bem eu não posso falar sobre isso e tenho de me focar só e desligo completamente. Não, ele sabe que vamos falar, mas é tão simples, em vez de chegar à beira dele e dizer, olha, vamos falar sobre isto, não, olha, quando é que queres falar sobre isto? E a partir daí, mudou tudo, porque nós não precisamos de falar, e o silêncio pode existir, ok? As coisas podemos realmente dar aquele tempo, podemos deixar a criança autorregular-se da forma que quiseres, ok? E depois temos este também impacto educativo, porque é a nossa obrigação, agora respeitando timings e focando sempre na parte do depende. E isto que é crianças separadas, mas mesmo irmãos, dentro da mesma casa, gêmeos, que seja, cada um tem a sua forma de lidar. E isto cabe a nós, pais, de realmente terem essa sensibilidade. Sim. Continuando aqui no tema dos pais, pronto, grande parte daquilo que é a tua experiência profissional também é em contacto com os pais, e eu queria te perguntar, desses momentos, dessas interações todas que tu tiveste, quais são as principais preocupações e questões que muitas vezes os pais te colocam, a nível de inteligência emocional, a nível, lá está, destes momentos pós-jogo, ou seja, pegar um bocadinho naquilo que achas que são questões pertinentes que já te colocaram e que são importantes para o desenvolvimento de uma criança, tocar um bocadinho nessas questões e tentares, pronto, se calhar essas questões que normalmente te colocam são também as questões de certos pais que nos vão ouvir. Pronto, se puderes falar um bocadinho em relação a isso, o que é que mais vezes te perguntam e que respostas mais vezes tu dás a essas perguntas? Claro. Eu acho que, quer não, os pais que procuram este acompanhamento da parte da psicologia, e felizmente cada vez mais, que procuram essa parte, perguntam muito de como é que eu não pressiono tanto o meu filho, ou seja, como é que ele entende que eu quero que ele esteja lá para se divertir. E o meu filho sente imensa pressão em estar lá, sente imensa ansiedade, não está a desfrutar. Okay. E como é que eu faço enquanto pai? Como é que eu lido com este muitas vezes esse trabalho tem que ser primeiro feito internamente com o próprio pai. Totalmente. É exatamente essa parte. E depois podemos argumentar. Ou o miúdo viu em casa sempre uma realidade dos pais, por exemplo, chegarem a casa frustradíssimos do trabalho por não terem conseguido fazer uma coisa e mandarem disparatar para o ar e acham que não estão a afetar a criança. E estão a afetar a criança, ok? Como de repente estão na bancada e os miúdos estão sempre atentos a tudo o que se passa, porque não vale a pena estar centenas de pessoas. Se estiver lá o meu pai, eu vou ver que está lá o meu pai. Claro. Okay? E ele tem uma reação mais desajustada e depois acha que eu não vi, mas eu já interiorizei aquilo, ou seja, como comportamento base, ok? Portanto, uma das primeiras coisas é exatamente essa que disseste. Autorregularem-se a si próprios, entenderem o que é que são, entender o que é que são as emoções, como é que as coisas funcionam, entender tudo o que engloba o contexto desportivo e a partir daí eu posso começar a estar. Depois é dar o espaço, dar o tempo, mas não deixar aqueles momentos de reflexão. E aí, outra das grandes perguntas é, ok, mas como é que eu vou comunicar esse aspecto? Como é que eu digo algo como feedback negativo, sem parecer crítica? E entramos com estratégias desde tão básicas como o feedback sanduíche que os treinadores, vocês conhecem todos, não é? Vocês sabem bem. Isto aparece nos cursos e tudo, que é literalmente dizerem uma coisa boa, porque há de certeza. Baixar um bocadinho as defesas também do próprio atleta. Há sempre coisas boas. Até pode ter sido o pior jogo da criança. Mas se ele respeitou o colega, se ele cumprimentou o colega, se ele cumprimentou o adversário, se ele foi educado para o árbitro, é uma coisa boa a salientar. E há muitas coisas que nós nos esquecemos. Depois entramos com onde é que queremos realmente tocar, que é obrigatório ser feito. Não vale a pena estarmos a querer proteger, que isto não protege ninguém. Okay? Deixa-me interromper. Eu gosto muito daquilo que está a ser a tua abordagem, porque é sempre no sentido de não vamos evitar a conversa. Não vamos evitar os momentos que aconteceram que não foram tão positivos, ou seja, haver abertura para que a criança também se sinta confortável para dizer aquilo que sente. Ponto. Só assim é que consegues trabalhar performance. E é uma das coisas, eu sento-me com alguém, eu trabalho atualmente, desde crianças, sim, mas atletas profissionais também,
donos de empresa, malta que quer construir o seu negócio, etc. Das primeiras coisas, pelo menos se vêm trabalhar comigo, que me afasto totalmente da parte do coach, apesar de usar também algumas estratégias, mas é psicologia. É literalmente, pá, eu vou ter de te dizer as coisas com as que acho que não estão a funcionar, ok? Nós vamos ter de olhar para a base, senão o que é que tu vais melhorar? E este é o fundamento do erro. Se eu não digo, ok, pá, realmente podias ter feito as coisas de outra forma, tu vais achar que deves fazer as coisas para sempre assim, não vais melhorar. Então a base de fundamento de trabalho de performance é exatamente isto que tu disseste e que estavas a gostar da abordagem. É obrigatório falarmos sobre as coisas. Sim. Vamos voltar então à questão. Mais questões que normalmente os pais também te colocam. Vamos a falar aqui da questão também de como é que eles se regulam. Mais preocupações que sintas que normalmente os pais, de uma forma geral, têm. Eu acho genuinamente que anda muito à volta desta parte da pressão. E como é que, ou seja, está com muita ansiedade, como é que eu vou conseguir ajudá-lo a lidar com isso? A própria expectativa que o pai às vezes deposita no miúdo. Super. Mesmo que indiretamente. Sim. Que isso também é o que falamos ainda agora. Não, porque eu acho que no final de contas, isto não é uma crítica para os pais, eu acho que é simplesmente, em alguns momentos, alguma ausência de conhecimento, porque eu quero acreditar que todos os pais têm a melhor das intenções para com os filhos. E o fazem, e aquilo que fazem pode não ser tão ajustado, mas o fazem tendo em conta o bem-estar deles. Sim. E é o desenvolvimento. Ou seja, certo, está a jogar futebol, top. É top, marca golos, ganha campeonatos, está numa equipa cada vez melhor. Incrível. Se isto não acontecesse, era positivo ou não era positivo? Era. Porque está o quê? Está num contexto coletivo com crianças. Aprendeu a estar num momento de pressão. Aprendeu a ser responsável a cumprir horários, porque tem de estar horas no treino, tem de comer a horas certas, tem de estudar, tem de ser organizado, certo? Aprendi a estudar também, não é? Porque se eu não estudar naquele momento, não vou ter outro tempo porque tenho treinos. Okay? Aprendi a lidar com ter falhado um penalti e a minha equipa ter perdido o jogo. Ou seja, emoção. Aprendi a falar com o árbitro, uma pessoa superior que está em cima de mim e que eu nem sempre concordo, mas às vezes tenho de, não é? saber decisões lidar. De treinador também. Agora digam-me, o miúdo pode perder os jogos todos. Foi positivo ou não foi positivo? Foi. Apesar de que se perder os jogos todos também podemos contra-argumentar com outras coisas, mas há sempre coisas positivas a tirar. Então acho que é isso, acho que qualquer resposta que eu te possa dar a essa pergunta vai ser muito o não esquecer qual é que é o propósito do miúdo estar a praticar um desporto, seja ele qual for, e não propriamente só estar a querer ser jogador de futebol. E aqui muitas vezes haver um respeito pelos timings de cada criança e pelo caminho que cada criança está a fazer. Eu acho que isto é uma coisa muitas vezes mais na área dos próprios atletas, que acho que muitas vezes se comparam excessivamente com os outros, com outros colegas que têm maior capacidade naquele momento, que não é indicador que mais à frente terão maior capacidade, mas acho que muitas vezes se esquecem daquilo que é o seu caminho, daquilo que é o tempo que demoram e aquilo que são os seus timings, e estão constantemente a observar o que o outro está a fazer, a ter uma perspectiva de comparação. Ok, eu sou inferior a ele porque ele neste momento consegue fazer aquilo e eu não consigo. E eu acho que é importante, não só no futebol, em tudo, nós temos a premissa de nos desenvolvermos, ou seja, amanhã tentarmos ser melhores do que aquilo que somos hoje, de estarmos aqui motivados até por esse ciclo de erro, aprendizagem, desenvolvimento e erro novamente. Porque a parte da motivação é ótima. A parte da motivação... Porque... Eu, pelo menos na minha vida pessoal, seja fora do futebol também, e nós também, temos uma vida ativa também, desportivamente, também fazemos desporto e tudo, e eu às vezes olho para algo que eu não consigo fazer, pá, era isto que eu precisava, pá, era este estímulo que eu precisava, e tento, não consigo, pá, e depois quando consigo, a recompensa até acaba por ser maior. E eu acho que é importante que este ciclo é naturalmente o atleta aceitar, mas também o gostar deste processo de desenvolvimento. E só consegues gostar se estiveres focado no teu caminho e não no caminho do outro. Como é óbvio. Porque há pessoas que praticas, vou agora dar aqui uma novidade, praticas Aerox, há atletas que têm melhores tempos que o teu. Sim.
Agora, a tua perspectiva tem que ser, ok, eu quero fazer um melhor tempo do que o que eu fiz na última vez. Claro. E também diferenciar o que é um atleta amador como eu de um atleta profissional, claro. Que nós estamos a competir exatamente com nós próprios, porque se quer não, isto não vamos enganar ninguém, não é? De um atleta profissional que está a competir com o outro, mas que a melhor forma que tem para competir com o outro é focar-se exatamente no seu próprio desenvolvimento. É isso. Não podemos tirar, naturalmente, o jogo de futebol, nós queremos superar o adversário, ou seja, nós queremos ser melhores do que o adversário, seja adversário e equipa, seja adversário num duelo 1 contra 1. Isso. Agora, para nós é o que estás a dizer. Isso só pressupõe que nós também nos temos que focar no nosso caminho. Exatamente. Porque a parte da motivação que eu estava a dizer há bocado, se nós formos mesmo à definição do motivo para a ação, este motivo para a ação vai ser justamente o nosso propósito, que foi onde eu comecei. Ou seja, se eu conseguir responder à pergunta do para que é que eu estou a fazer isto que estou a fazer agora, tenho o meu propósito, então tenho um motivo para a ação. Portanto, eu vou estar sempre motivado. Por isso é que eu não gosto que os atletas me digam hoje estava num jogo mais motivado, estava bem motivado, ou não estava tão motivado, ou hoje acordei mesmo motivado. Não, motivado tu estás, a não ser que não me consigas responder ao para que é que queres estar aqui, ok? Portanto, a motivação sai aqui. Podes estar um dia em que te sintas um bocadinho melhor e outro que não sintas tão bem, ou tão pronto, ok? Agora, motivação, tu estás, ok? E isto é outra das partes, pegando na lógica que desconstróis tudo o resto outra vez. De repente já estamos outra vez aí. Olha, pronto, eu acho que agora se calhar poderíamos avançar, deixar aqui um bocadinho a esfera dos pais e falar um bocadinho noutra pessoa no meio do futebol que acaba por ser muito importante também para o desenvolvimento de um atleta e que muitas vezes também precisa de fazer esse trabalho interno, que é os treinadores. Ou seja, parte também da formação que eles têm também no sentido de ter as melhores abordagens para com os miúdos. Naturalmente a questão da comunicação é extremamente importante, porque nós poderemos ter o melhor conhecimento a nível técnico. Se nós não conseguimos passar uma mensagem clara e o receptor, a pessoa que nos vai ouvir, neste caso uma criança, não conseguir entender claramente a mensagem, nós não vamos ser tão eficazes no nosso trabalho. Mas depois, falar aqui um bocadinho de algumas abordagens. Pronto, nós já tivemos também, já assististe a muitos jogos de futebol de formação, certamente como eu, já ficaste um bocado escandalizado, vamos ser o mais honestos possíveis, já ficamos bastante escandalizados com imensas posturas, seja a forma como um treinador põe um erro, põe um passo falhado, que claramente castra o atleta, castra o desenvolvimento dele, inibe-o, pronto. E se puderes falar um bocadinho nisso, na tua experiência também, porque esse papel da psicologia é feito com atletas, mas também pode ser feito com treinadores. 100%. E o meu trabalho em todas as vertentes, nos últimos 2 clubes onde estive, foram feitos diretamente com os treinadores também. Sim. Principalmente agora no Futebol Clube do Porto também com um treinador de grande referência e com grande impacto, e o trabalho foi feito juntamente, ou seja, e procurava constantemente também, que é aí que tu consegues distinguir também não só os atletas, mas os treinadores que estão prontos para dar o próximo passo e que são vamos pôr nível alto, que é uma coisa que nós sempre gostamos de pôr e de falar, não é? Exatamente igual aos atletas, ok? Portanto, sim, treinador, muitos adotam essas posturas não tão adaptativas pela dificuldade de definirem o que é realmente a parte de um líder. Ou seja, querem muito ser líderes e não entendem bem o que é um líder, ok? Concordo a 200%. Isso, e tentam, nós, para um líder ser bem sucedido, nós podemos falar de líderes diretos e líderes indiretos, por acaso é uma temática que eu adoro da parte da liderança, mas para mim, idealmente, apanhar as duas coisas, ok? E tanto se adequa quando eu trabalho com um capitão de equipa, pode não ser capitão, mas um líder dentro da equipa, como com um treinador, ok? Portanto, vamos lá ver a diferenciação. Líder direto, tu tens alguém que basicamente está no campo, por exemplo, Ronaldo, falamos e adapta-se aos dois, que é um ótimo exemplo. Ronaldo está no campo, diz-te para te fazer alguma coisa, ou dá-te uma indicação, ou algo assim, e tu vais fazer. Ou seja, tem aquela assertividade e autoridade. Isto é um líder direto, sim? Depois temos o líder indireto, que, por exemplo, Einstein, uma pessoa mega introvertida, 0 competências sociais, rato de biblioteca autêntico. Tu se calhar não o vias como uma figura autoritária. No entanto, se ele falasse dos estudos dele, tu calavas e ouvias, e não dizias mais nada. Ou seja, isto é indireto, sim? Ronaldo tem esta parte também, porquê? Porque eu e tu nunca o conheceste, bem não?
Ainda não veio cá falar. Ainda não foi ao Prime, pá, fica aqui já o convite ao Ronaldo, se ele quiser agora na off-season. Ele pediu vagas de consulta, mas eu não tinha, estava tudo fechado. Também nunca o conheci, mas nós apesar de nunca o termos conhecido, a ética de trabalho é algo que nós vamos sempre associar a ele, correto? E o crescimento constante e o manter, ou seja, indiretamente influencia-nos, percebes? Então, de repente, temos aqui uma pessoa como o Ronaldo, quando ele ouvir isto depois pode dar a opinião, Deixa aí o comentário, Ronaldo. conseguir-se adequar tanto diretamente como indiretamente, ok? E um treinador tem de ser exatamente isto. Tens de ter a capacidade de diretamente influenciar as pessoas, ok? E de estar, e de falar, e de chegar às pessoas. Não estou a dizer para seres posto aos berros e isso tudo, ok? Estou a dizer para conseguir chegar e também teres uma postura autoritária, mas também indiretamente. E a forma mais fácil de chegarmos a alguém indiretamente é através do exemplo. E se nós não dermos os exemplos, se eu de repente perco um jogo e começo a dar pontapés à garrafa d'água, ou vou ao balneário e os meus jogadores ouvem a dar um soco no armário, ou o que quer que seja, é esta a reação que eu tenho de ter, ou que eu penso que devo ter enquanto criança. E depois queixamos de os miúdos não saberem perder um jogo, percebes? E há aqui esta, não sei se... Tu estás a falar, eu consigo fazer a ligação aqui, o treinador acaba por ser um educador também, e os próprios pais também, na educação, às vezes desvalorizam um bocadinho aquilo que é, se calhar, essa liderança através das atitudes. Ou seja, muitas vezes dizem para... sai dos telemóveis, passa menos tempo no telemóvel, passa menos tempo nas redes sociais. Quando muitas vezes os tempos de família que os pais têm juntamente com os filhos são passados também nas redes sociais. Isso. Mas se calhar invertemos aqui um bocadinho, que é, em vez de estar no telemóvel, eu estou a ler um livro. Por exemplo. A criança, inevitavelmente, vai procurar também essa referência. Isso. E é um bocadinho também essa ligação que eu faço muitas vezes com os treinadores, que é, nós às vezes queremos passar uma mensagem, mas não a sentimos verdadeiramente. E isso, lá está, voltamos novamente àquilo que estávamos a falar há pouco, e muito daquilo que é a minha experiência profissional como treinador... E na palavra, antes de concluir, na palavra sentir, ok? Porque uma mensagem que é emocionalmente transmitida tem muito mais impacto, ok? Sim. E é isto que falta. É emoção, e não é emoção de rasgarem completamente o atleta. É sentirem genuinamente que vocês acreditam naquilo. Sim. E depois podemos argumentar da forma como essa é transmitida. Mas primeiro está exatamente a emoção. Força e a emoção é nos dois sentidos. Eu tive muitos anos também como treinador em idades mais baixas, e uma coisa que eu sentia, lá está, voltamos ao início, eles muitas vezes não percebem o significado das palavras, mas percebem, são empáticos, percebem a energia, sentem a energia. E uma das dicas que eu dou também a alguns treinadores é precisamente não ter receio de mostrar emoções. Porque uma coisa é eu chegar à tua beira e cumprimentar, Diogo, tudo bem? Não estou monocórdico. Outra coisa é chegar à tua beira, então Diogo, estás bom? Ou seja, logo o impacto que tu geras numa criança é completamente diferente. E é bom no final, depois de uma época que tu passes, os miúdos olharem para ti, não olharem como uma pessoa que simplesmente tem que respeitar a ordem, mas como um modelo a seguir, como uma pessoa que eles no jeito deles idolatram. E eu acho que no final de contas não é amigo. Que não é amigo, mas exatamente, não é amigo, e é essa linha ténue também, o que estou a falar em idades mais baixas. Claro. Não, e faz tudo. É essa linha ténue de, ok, há que haver o respeito pela posição e para a figura do treinador, mas ao mesmo tempo ter ali alguém que é uma referência para eles. Ou seja, se calhar às vezes perguntas a um miúdo, quem é que tu queres, como é que tu queres ser quando fores grande? E ele diz-te, eu quero ser igual ao Mister. Tu definiste líder. Nem o ChatGPT tinha feito melhor. Estás a ver? Está à volta disso. É exatamente isto. É acreditarmos na mensagem, a forma como a passamos, relacionarmos com... Não nos esquecermos quem é que temos à nossa frente, que não é uma bola de futebol, é uma pessoa, ok? Sim. A jogar um jogo inventado por pessoas, ok? E que quem vai desfrutar dele são pessoas. E a partir daí tudo se torna mais fácil. Sim. Olha, eu agora queria falar aqui, antes de passarmos aqui para a dinâmica final também, já estamos aqui com a conversa já bem um bocadinho longa, falar aqui de um jogador só para
dar aqui um exemplo prático de como o papel da psicologia é importante e como a ausência também, muitas vezes, desse trabalho de base pode também ser castrador naquilo que é o futuro de um atleta. Pronto, é um atleta que teve no Barcelona, chama-se Borjan Krikic, não consigo pronunciar bem o nome, mas basicamente ele foi apelidado a maior estrela da formação do Barcelona, bateu números inclusive do próprio Messi, e que chegou a uma fase muito precoce da carreira dele, em que as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida, foi gerada uma expectativa muito grande nele, apelidado do novo Messi, e ele inclusive falha convocatórias, creio eu, para o europeu. Também já vou relatar aqui algumas situações da entrevista, precisamente por problemas de ansiedade, problemas também, no for mais psicológico. E eu queria, depois vou falar aqui de um excerto, vou ler aqui um excerto da entrevista, e queria que fizesse aqui uma análise um bocadinho mais ampla de como é que tu sentes que está neste momento o processo ou seja, a entrada da psicologia no mundo do futebol, se ainda há um caminho a percorrer, se achas que claro que há sempre coisas a melhorar, mas já chegamos a um ponto em que está bom. Pronto, fizesse aqui uma análise um bocadinho geral. Se me puderes só aqui permitir, pronto. Eu estava a dizer, pronto, era apelidado de novo Messi, tudo aconteceu muito rápido, em termos futebolísticos correu bem, mas pessoalmente não. Eu tive que viver com isso e as pessoas dizem que a minha carreira não foi como eu esperado. Quando surgi, era o novo Messi. Bem, se você me comparar com o Messi, mas que carreira você esperava? E depois aqui diz uma coisa, que é, há muitas coisas que as pessoas não sabiam. Não fui à Eurocopa de 2008, vencida pela Espanha, por problemas de ansiedade. Mas dissemos que eu ia sair de férias. Ou seja, aqui, a mensagem que foi passada para o público não foi uma mensagem real. Ou seja, aqui quase um tema tabu de, ele não foi por problemas de ansiedade, foi porque, por outros motivos quaisquer. E também te fazer essa pergunta, se ainda achas que isto é um tema tabu para muitos atletas. Fui convocado para a Espanha contra a França, a minha estreia pela seleção, e diziam que tive gastroenterite quando tive uma crise de ansiedade. Mas ninguém quer falar sobre isso, o futebol não está interessado. Pronto, como é que... E depois até, pronto, só para depois também dar a palavra... Isto é genial. As marcas da ansiedade. Aqui ele relata, a ansiedade afeta todos de maneira diferente. Falei com alguém que sentiu como se o seu coração batesse 1000 vezes por minuto. Comigo era uma tontura, em jogo constante, 24 horas por dia. Havia uma pressão aqui poderosa que nunca ia embora. Eu estava bem quando entrei no vestiário para o jogo da França, mas comecei a sentir uma forte tontura, oprimido, em pânico, e eles me deitaram no banco da fisioterapia. Essa foi a primeira vez, mas eu tive episódios desagradáveis como esse novamente. Tem remédio, tratamento psicológico para superar as barreiras que você ergueu, o medo. Quando chegou o europeu, decidi que não podia ir, tinha que me isolar. Como é que olhas para isto? Ora bem, fizeste para aí 3 perguntas assim seguidas. Eu vou tentar... Sim, acho que as coisas acabam por estar relacionadas. Primeiro, papel da psicologia. Foi essa... Sim. Papel da psicologia, depois do tabu também do tema em si. Papel da psicologia. Vou falar em Portugal. Felizmente, melhor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tanto os grandes como os não tão grandes já começam a ter departamentos de psicologia bem montados. Ainda está em fase de crescimento, talvez pela competência dos profissionais associados. Porquê? Porque eu via muito profissional a ir para a psicologia do desporto como porque gosto muito de desporto, primeiro, porque via futebol a minha vida toda, que é o que se ouve muito, e depois porque, pronto, o resto não estava a dar tanto, portanto vou ver o que é a parte do... Pronto. E até temos pessoas que se calhar estão à frente de departamentos ainda sem fazerem parte, sem serem psicólogos, sem terem mínima realidade do que é realmente a psicologia, estarem a coordenar um departamento de psicologia, se calhar ainda se vê como é que as coisas estão a crescer. No entanto, acho que já é mega positivo olharmos para um clube e ele dizer assim, não, nós temos necessidade de investir nisto, nem que seja com uma alta estagiária que está a começar e tudo o resto, porque
felizmente também há muitos profissionais competentes e cada vez mais, porque começa-se a ver realmente o impacto e a capacidade que tu tens de ter dentro da psicologia para conseguires trabalhar dentro de um clube, ok? Que não é assim tão fácil como as pessoas achavam anteriormente, não é só vestir um fato de treino e ir aos jogos da bola, há muita coisa por trás, ok? Portanto, sem dúvida, exatamente. Quem o falas. É isso. Portanto, esse é o primeiro ponto. Está a crescer, precisamos de mais estrutura, precisamos de mais malta competente a coordenar, a orientar as coisas todas e a partir desse momento tem tudo para dar um boom. Essa é a primeira parte. Depois, a segunda parte foi o tabu. Sim. Se continua a ser. Exatamente, se continua a ser um tabu falar acerca de problemas psicológicos, ou seja, aqui a questão ele referiu que ele estava com problemas de ansiedade e aquilo que foi notícia foi que ele estava com uma gastroenterite. Sim. E até acabaram por relatar muitas vezes que ele não queria ir, não sei se foi ao europeu, que não queria ir. Isso. E ele também sofreu um bocadinho com isso, porque na verdade não era o ele não querer ir, é ele não se sentir capaz para. Um dos maiores problemas das crianças atletas, e isto não por culpa diretamente delas, atenção, é por culpa muitas vezes de direção de clubes, presidências de clubes, malta que manda nos clubes, ok? É a identidade deles. Ou seja, esse miúdo foi apelidado de mini Messi ou de, não é? Sim. Desde muito cedo. Ou seja, a identidade dele era como jogador de futebol. E nem era jogador de futebol, era como mega jogador de futebol, okay? Estrela. Uma expectativa. E era a absurda. Identidade. Enquanto eu me esqueço do nome do Borgen. Acho que sim. Enquanto eu me esqueço que o Borgen se calhar gosta é de ler livros de aventura. Ou Borja, não sei, mas a malta sabe. Gosta é de ler livros de aventura. Ou gosta é de ir passear no parque com o meu cão porque adora cães, animais, percebes? Sim. Esquecemos completamente disso. Não. Ele é estrela, é um atleta, ok? É um jogador. E isto é posto desde o início e não diretamente pelos miúdos, porque isto não é uma ideia que surge da tua cabeça só. Isto é uma ideia que te passam. Okay? Por isso é que eu te fiz a pergunta inicial do que é que tu és. Exatamente. E depois sim o que é que tu fazes. E eu, como estava a antecipar rasteiras, que já jogo a bola muito contigo, já sei que as rasteiras vêm aí, pega um bocadinho nisto, na quebra, não é? A identidade, o miúdo não é jogador. Ele jogava a bola, certo? Não era. Nós não somos, mesmo sendo profissionais, somos os melhores do mundo, somos mais do que isso, ok? Quem é que nós somos mesmo como essência de pessoa? E é aí que está a quebra toda, ok? Isto é o segundo ponto, portanto, sim, continua, e depois, pegando também na parte do tabu, continua a ser tabu, porque esta identidade não é bem descoordenada. Porque se de repente se fosse o Borgen, que estava-se a sentir um bocado ansioso, não há problema. Tipo, é uma coisa normal. Estava-se a sentir um bocado mais nervoso naquele dia, as coisas não estavam a correr bem. O que é que se passa? Mas como é o novo Messi... A estrela do Barcelona, bate todos os recordes, é o melhor do mundo, sim, e daqui a uns anos vai-nos render milhões... Tenho esta aqui por baixo, vai-nos render milhões, e eu tenho é de... Que muitas vezes acaba por ser mais importante para certas pessoas no meio do futebol. Totalmente. E é aí que também mudando essas coisas um bocadinho, e vamos ser sinceros, queremos falar de uma parte empresarial só, falamos de uma parte empresarial. Uma pessoa mentalmente bem desenvolvida e mentalmente estável, quando chega a profissional, tem muito maior probabilidade de vos dar dinheiro, de vos, atenção, sem querer ofender assim ninguém, nem querer falar tão assertivamente, mas tem muito mais probabilidade de ser um bom investimento e realmente virar jogador e dar dinheiro do que alguém que nós metemos pressão desde o início e metemos uma expectativa ridícula desde o início e começamos a pôr ali, que depois chega esse nem chegou, mas chega um bocadinho mais alto e quebra, ok? Sim, portanto, sim. Olha, vamos fazer aqui uma dinâmica para terminarmos. Uma dinâmica de respostas rápidas, onde tu tens 3 opções. Tens mito, tens a verdade e eu vou-te dar a terceira, que tu muito gostas, o depende. Ok? Mas não vale responder sempre depende. Era isso que eu ia dizer, mas é o melhor teste sempre, depende. Então, o objetivo é responder apenas com estas 3 palavras. Se quiseres falar um bocadinho, de uma forma muito resumida em relação a estas frases, tudo bem. Pronto. Frases, então. Os pais pressionam demasiado os filhos. Verdade. Sem estabilidade emocional, o talento raramente chega ao topo. Verdade. Os treinadores ainda desvalorizam a psicologia? Depende. Sim. Eu sou um caso desses. Depende. Ok. Agora, sim, bem aplicado o depende, neste caso. Bem aplicado. Estava-me com ele aqui debaixo da bola. Já estavas à espera. Quando é que vai chegar à altura? Os jogadores hoje são menos resilientes. Mito. Ok. Ganhar demasiado cedo pode criar problemas no desenvolvimento. E aqui o ganhar, termo abrangente daquilo que é ganhar. Depende.
Um jogador pode destruir-se pelas redes sociais. Verdade. Há atletas que jogam mais preocupados em não errar do que em jogar. Verdade. O excesso de feedback durante... Depois deixam de jogar. Pois. Por causa disso. Mas Exatamente. O excesso de feedback durante o jogo pode bloquear o atleta. depende. Nem todos os atletas beneficiam de pressão. Mito. Sim, verdade. Porque eu Claro. Exatamente. Ou seja, não me cortes a dizer só esta frase. Tens de mostrar o episódio todo. O futebol de formação está demasiado profissionalizado. Aqui a questão do profissionalizado é no sentido de, às vezes, olharmos para atletas como se fossem pequenos ativos, como se fossem pequenos adultos. Uhum. E é totalmente verdade. Verdade. Sim, concordo. Pronto, chegamos agora aqui ao final da nossa conversa. Pá, eu queria agradecer-te a disponibilidade para estares presente e vou-te deixar terminar daqui a bocadinho também, com alguma mensagem também que queiras passar, mas reforçar novamente também aqui o porquê deste podcast, o porquê desta conversa. Primeiro, a ti, pela estima que te tenho, pela competência que tu tens a nível profissional, aquilo que também é o teu lado humano, acho que poderias aportar muito valor também a quem nos ouve, seja treinadores, carreiras de educação, atletas, e depois também porque um dos objetivos do Prime, lá está, o potencializar também as pessoas que nos rodeiam, o ajudar que os nossos atletas também alcancem as suas melhores versões, mas não só os nossos atletas, mas também tentar aqui tornar o mundo do futebol algo de mais positivo. E lá está, e o nosso propósito não é só para com os atletas que estão connosco diariamente, mas também com todos aqueles, porque felizmente o Prime também já é ouvido também por pessoas também de diferentes pontos do país, que não têm a possibilidade de estar presente no nosso centro, e nós também passarmos essa mensagem, também tentarmos aportar um pouquinho de valor e de conhecimento também a esses atletas, também a esses pais, porque depois nós queremos olhar para um atleta e tirarmos aqui da equação o encarregado de educação, acaba por não fazer grande sentido, porque enquanto eles são mais novos, a maior parte das decisões que o atleta toma são decisões tomadas, aliás, não é o atleta que as toma, são os próprios pais. Isso. Pronto, e daí também o objetivo também desta conversa. Mais uma vez, agradecer-te a ti, agradecer-te também à clínica que disponibilizou aqui o espaço. Pá, a marca Hop. Exatamente. Podes falar depois disso também. Pá, este pano de fundo também muito bom, aqui com vários clubes, várias camisolas. Mais uma vez, muito obrigado. Sim, a mensagem final também é curta. É agradecer-te, como é óbvio, pelo convite, porque acho que nós já temos uma relação há muitos anos e sempre tivemos assim estas conversas, portanto agora é ótimo termos uma câmara apontada, porque podemos passá-la. Acho que era daquelas dificuldades em que uma pessoa acaba de tomar um café e diz, fogo, se isto tivesse gravado era um episódio do caraças. Sim. Não é? E agora temos essa oportunidade de o fazer, portanto sem ótimo. Dúvida. Isto para dizer o quê? Eu identifico-me totalmente com aquilo que tu disseste ainda agora e os valores do Prime e o que é que vocês estão a fazer. Okay? Que eu não estando diretamente associado ao Prime, concordo com todos os valores e todas as marcas que criarem realmente algo assim com estes valores incluídos, eu serei 100% apologista, ok? Depois deixar também a mensagem final, aquilo que disseste de não podemos desconsiderar os pais porque quer se quer não faz parte, é obrigatório. Não esquecer que um atleta, se queremos chegar à elite, é sucesso desportivo sim, mas também família, depois a nível escolar, não podemos esquecer, e depois a nível pessoal. E aqui a nível pessoal entra muita da minha área. E depois, não esquecer também mesmo do propósito que eu tenho, que tu tens, que nós tentamos alcançar, que é o impulsionar o desenvolvimento humano. Primeiro impulsionamos a nós próprios. E só conseguimos fazê-lo mesmo falando sobre as coisas, entendendo as coisas, refletindo sobre as coisas e depois sim, podemos crescer e... Eu acho que um dos pontos mais importantes desta conversa é mesmo o falar abertamente. Não ter medo de falar das coisas. Só assim é que não ter tabus. Exatamente. Só assim é que desenvolvemos. Exatamente. Olha. Let's go. Diogo, agora que vocês podem ver o quão alto ele é. Muito obrigado. Não, foi ótimo. Um abraço. Foi ótimo.